Oi, oi, boa noite. Isso aí, pessoal. Vamos entrando. Hoje o nosso tema aí é sobre indicadores de desempenho. Nós vamos falar aí como, usá-los e por que, usá-los. Vou esperar aqui uns minutinhos para dar o horário para a gente iniciar aí o nosso bate-papo. Aproveitando, quem quiser tirar dúvidas, fazer pergunta, aproveite que esse é o momento, né? Esse tema foi sugerido aí, né, pelos nossos seguidores, quando eu disponibilizei a caixinha de pergunta, perguntando sobre qual tema que vocês queriam que a gente fizesse aí uma live. E um dos mais votados foi sobre indicadores de desempenho. Então, hoje eu vou falar aí um pouquinho para vocês, o porquê, a importância, né? Citar aí alguns tipos de indicadores de desempenhos que eu acho importante aí, tanto para escritório de advocacia quanto para departamento jurídico. A importância de saber mensurar, né, esses indicadores de desempenho, que é mais importante do que estabelecer, é você conseguir mensurar. Então, muitas vezes, quando se estabelece, as pessoas esquecem dessa preocupação, né? De como mensurar aí esses números. É importante que antes de se estabelecer, você saiba como vai conseguir extrair esses números. Ei, Dani, Fabiana, tudo bem? Cris, Fabiola, sejam todos bem-vindos. Como é que tá o friozinho aí? Delícia, né? A gente já tava engordando pouco, né, na quarentena. Agora, então, com o frio, vamos engordar menos ainda. Mas faz parte, né? Depois a gente fecha a boca e volta o nosso corpício. Por enquanto, vamos aproveitar. Um estresse de cada vez, né? Não dá para estressar aí. Bom para tomar um caldinho fondue. Eu adoro caldos. Minhas comidas prediletas são essas comidas juninas. Isso aí, vamos entrando, gente. Acho que eu já vou começar aí a falar sobre o nosso assunto, né? Eu queria muito que vocês participassem aí comigo, que tirassem suas dúvidas, fizessem suas perguntas, porque é bacana assim, quando a gente faz esse bate-papo, vocês interagem comigo, para que todo mundo saia aí satisfeito com todas as dúvidas sanadas, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre indicadores de desempenho. O próprio nome, né, o significado das palavras, já nos traz aí indicadores de desempenho. É você aí mensurar o desempenho de alguma coisa, né, em que você vai indicar, né? Então, a gente tem aí também muitas pessoas, ao invés de falar indicadores de desempenho, fala em KPIs, né? Que é Key Performance Indications. Não sei se eu pronunciei certo, meu inglês é péssimo, mas nada mais é do que indicadores-chave de performance, né? E como que a gente... Primeiro, antes de eu iniciar a live, me fizeram uma pergunta
sobre quando há necessidade de começar a implantar os indicadores de desempenho. Num escritório de advocacia. A Carmélia, meu escritório é pequeno, é só eu e uma sócia, e a gente tem poucos processos, uma carteira de 200, 300 processos. Você acha que há necessidade a gente já começar a se preocupar com esse tipo de coisa, estabelecer aí indicadores de desempenho, de fazer um planejamento estratégico? O que você acha? Eu falei, olha, eu acho sempre válido e muito importante você começar a gerir o seu negócio de forma comercial, empresarial, desde pequeno. Então, sim, eu acho importante, sim, você já começar a estabelecer aí os seus indicadores de desempenho, porque quem não mede não sabe onde vai chegar. Eu tenho por hábito de falar, né, que quem não mensura não se aprimora, não se evolui. Então, a gente tem que saber mensurar, a gente tem que ter números. É importante para o nosso crescimento, para o crescimento do seu negócio. Para melhorar, é importante medir, né? Se você não mede, você não consegue saber onde você vai chegar, se você está melhorando ou se você está piorando. Então, eu acho importante, sim, independente do tamanho do escritório, você já estabelecer os seus indicadores de desempenho e estabelecer aí o seu planejamento estratégico, onde você quer chegar daqui 5 anos, 10 anos, 2 anos, né? Você que vai estabelecer aí. Então, isso é muito importante. Os indicadores de desempenho, né, eles são os instrumentos que medem o resultado do escritório. Medindo o resultado do escritório, você consegue fazer o seu planejamento estratégico. Tem gente que também me pergunta assim, Carmélia, como que eu devo começar? Eu começo como? Implanto controladoria, faço planejamento estratégico, já faço indicadores de desempenho. Como é que eu começo, né? Assim, um passo de cada vez. Qual que é o primeiro passo? Que eu falo? Eu falo que primeiro a gente tem que estabelecer fluxos e procedimentos para que a gente consiga aí extrair todos esses números para estabelecer os nossos indicadores de desempenho, para a gente poder fazer o nosso planejamento estratégico. Então, antes de qualquer coisa, você precisa organizar a casa. Organizar a casa é estabelecer fluxos e procedimentos para você conseguir mensurar. Sem dados, você não consegue extrair qualquer informação, porque senão você vai fazer indicadores de desempenho, traçar um planejamento estratégico baseados em informações não assertivas, né? Achismo, ou que às vezes não foi, você não consegue, muitas vezes, localizar a origem, né, de onde que veio aqueles dados. Então, é importantíssimo que antes que você comece qualquer tipo de implantação de indicadores de desempenho, fazer um planejamento estratégico para o escritório, você já tenha estabelecido fluxos e procedimentos. Quem que estabelece fluxos e procedimentos? Controladoria jurídica. Todo escritório, independente do tamanho do escritório, tem que ter uma controladoria jurídica. A controladoria jurídica não necessariamente tem que ser um setor dentro do seu escritório. Às vezes pode ser uma pessoa e que muitas vezes não desempenha exclusivamente esta atividade, dependendo do tamanho do escritório. Tem escritórios que são pequenos, que eu tenho um advogado que ele, parte do horário, faz atividades de controladoria jurídica, outra parte do horário faz atividades da equipe técnica, um apoio à equipe técnica. Então, você vai conseguir estabelecer aí o tamanho da sua controladoria jurídica de acordo com o tamanho do seu escritório.
Então, antes de você pensar em indicadores de desempenho, estabeleça primeiro fluxos e procedimentos para você conseguir extrair dados. Depois que você extrair esses dados, você trabalha eles nos indicadores e também no planejamento estratégico do seu escritório. Então, sempre quando me perguntam, eu falo isso. Já aconteceu também, de muitas vezes eu chegar num escritório para prestar consultoria e ele já tem iniciado muitas vezes o planejamento estratégico dele, mas está parado. Está parado porque ele não estabeleceu ali fluxos e procedimentos e não consegue extrair qualquer tipo de dado, de informação. Então, é importante que você, antes de iniciar aí toda essa parte de gestão do seu escritório, né, gestão final, você estabeleça aí esses fluxos e esses procedimentos. Aí tem, mas como é que eu estabeleço, gente? Aí são N informações. Mas a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: sugiro ter um software jurídico. É importante ter um software jurídico, porque é nele que você vai inserir as informações, que você vai alimentar ali diariamente e que você vai conseguir extrair ali as suas informações, né? E de acordo com a necessidade do escritório ou do departamento jurídico e dos seus clientes, né, dos clientes do escritório, é que você vai estabelecer ali o fluxo e o procedimento para iniciar a alimentação do software. Então, é muito importante isso, tá? É possível acompanhar todas as metas, né, com um percentual de melhoria ou de piora, estabelecer indicadores de desempenho é você conseguir aí mensurar se você piorou, se você melhorou com relação ao ano anterior ou aos indicadores anteriores, né? Então você começa a ter parâmetros para você identificar o seu negócio, para você conhecer o seu negócio. Porque muitas vezes, principalmente nós advogados, a gente está muito preocupado aí com a parte técnica, né? E parte comercial e parte técnica, em captar clientes, em entregar um bom resultado para o cliente, em ganhar ação, em despachar com o juiz, em fazer uma boa audiência, né? Em ganhar a ação ali ou de ter o melhor resultado para o nosso cliente. E aí você acaba às vezes não focando ou não sendo prioridade para você essa questão de gestão do escritório, né? De conhecer o seu negócio, de mensurar os seus números, de mensurar a sua produtividade. Principalmente quando o escritório é pequeno e tal, principalmente quando você faz essa parte técnica e ainda faz a gestão do seu escritório, porque você é dono do seu negócio, você muitas vezes não consegue ali inserir essas informações para que você faça esse parâmetro com os anos anteriores. Então, quando você estabelece aí os indicadores de desempenho, você começa a conseguir abater esses dados, né? E conseguir aí saber o que você melhorou ou o que você piorou para conseguir até mesmo fazer um plano de ação ali, né? Localizar muitas vezes as anomalias, os desvios, né? E fazer um plano de ação mais focado, direcionado ali aquele ponto que você deseja melhorar, né? É importante também que a gente entenda que hoje, para fazer uma gestão no escritório ou no departamento jurídico, a gente precisa entender aí as mudanças que devem ser feitas e os impactos que essas mudanças muitas vezes vai causar ali no escritório ou no departamento jurídico. Então, quando você estabelece aí os indicadores de desempenho, que você tem dados, você consegue conhecer
esses impactos, você identifica aí a necessidade dessas mudanças e qual que será o impacto dessas mudanças aí dentro do seu escritório. Quando eu falo impacto, é tanto o impacto na sua equipe, né, do escritório, no ambiente ali também do escritório, quanto também no seu negócio, né, ali no seu orçamento, nos seus gastos. Então, é importante que você conheça o seu negócio para você estabelecer essas mudanças e saber também qual que é o impacto que isso vai causar no seu negócio, de forma positiva ou, muitas às vezes, de forma negativa, né? Outra coisa que a gente tem que ter, se preocupar também. Eu tô vendo que tá fazendo aqui algumas perguntinhas. Eu vou só terminar aqui o raciocínio com relação a essa questão dos indicadores de desempenho, né? O porquê, que aí eu já vou responder, tá, gente? Não vou deixar de responder nenhuma. Então, vamos lá. É importante também que a gente não encha aí, né, de metas, de métricas, para que a gente não lote aí de indicadores de desempenho, invente um tanto de indicadores de desempenho. Por quê? Porque se a gente não conseguir, eu comecei com esse assunto no começo, a gente não conseguir mensurar, se a gente sequer às vezes sabe para que vai ser utilizado aquele dado, não serve para nada, né? Então, os dados, eles têm que ser objetivos e você tem que conseguir mensurar. Muitos escritórios, às vezes, entram em contato comigo e falam comigo assim, Carmela, eu estou pensando em tais e tais indicadores de desempenho, mas como é que eu consigo extrair essa informação do sistema? Aí eu falo, olha, você consegue extrair assim, assim, assado, dependendo do software qual é. Aí ele fala assim, mas eu não insiro essa informação no sistema. Eu falei, então não tem como você ter esse indicador de desempenho. Então, primeiro, você tem que conhecer do seu negócio, saber o que você quer mensurar, para estabelecer ali o fluxo e o procedimento para alimentação do sistema, e aí depois você consegue extrair esses dados. Então, assim, é importante, antes de estabelecer, às vezes, indicadores de desempenho, é você estabelecer qual a necessidade de certas informações serem inseridas ou não no seu software jurídico, tá? O como usá-los, né? Primeira coisa, para que tem indicador de desempenho e como usá-los? Para conhecer melhor o seu negócio. Você só conhece melhor o seu negócio quando você tem números. É o que eu falo, contra fatos não há argumento, né? Quando você tem números, você ali tem que entender o porquê que você está crescendo ou o porquê que você não está crescendo. Então, contra fatos não há argumento. Então, primeiro motivo para você, por que usá-los, né? Para que você conheça o seu negócio. Isso é importantíssimo. Determine prioridades, né? É o que eu citei. É impossível, às vezes, mensurar tudo. Impossível. Muitas vezes você sequer tem os fluxos que alimentam o seu sistema com determinada informação. Então, determine prioridades do seu negócio para você saber ali o que você vai querer de indicadores de desempenho. Tome decisões baseadas em dados, né? Dados são muito importantes, porque eles que são ali o resultado do seu negócio, né? Então, não baseie-se em achismo. Ninguém hoje, eu acho isso, né? Eu suponho isso. De acordo com a minha experiência, né? Eu acho isso. Não, isso acrescenta e muito, né? Isso soma e muito ao seu negócio, porque você que é o dono do seu negócio, mas os dados estão aí para ajudar que você cresça e saiba aí direcionar o seu negócio para que lado que você deseja ir, né? Então eu falo sempre que tome decisões baseadas em dados, para a gente saber também ali, né, a origem dos seus resultados, né? Porque
às vezes, se você não souber ali o porquê que você está crescendo, como é que você vai fazer para continuar crescendo os anos seguintes? Ah, como é que Amélia, eu tive um crescimento de 20%, 30%, 40% aí esse ano e tal, mas eu não sei ali qual que é. O que gerou esse crescimento meu aí. Então, é importante também que você saiba ali entender a origem dos seus resultados, para que você possa ou corrigir aquela anomalia, né, aquele desvio, ou que você permaneça com ele e continue crescendo aí, né? Então, isso é importante. Perguntaram aqui em cima, deixa eu ver aqui. Quais indicadores você sugere? Então é o seguinte, primeiro, a gente tem que saber se é para escritório ou se é departamento jurídico. Eu vou focar mais aqui para escritórios de advocacia, ok? Porque quando é departamento jurídico, normalmente se faz da empresa inteira e aí, às vezes a gente faz alguns do departamentos jurídicos focado aí com as demais áreas. Então, assim, eu vou citar aqui por exemplo, de departamento jurídico, atendimento aos chamados das demais áreas, né? Quando alguma área demanda algum pedido, algum parecer do departamento jurídico, o tempo gasto de retorno, né, do departamento jurídico com relação a isso, às vezes taxa de absenteísmo também no departamento jurídico, isso é importante. Agora, para escritório de advocacia, o que eu sugiro? A carteira do escritório, mensurar aí a carteira do escritório, aí mensurar a carteira por área, por cliente, por tipo de ação. Você pode, então, traçar aí vários indicadores de desempenho com relação à quantidade de processos do escritório. A gente pode mensurar também o tempo de um processo, de acordo com as áreas, quanto tempo que um processo no seu escritório está levando entre o recebimento da demanda e o arquivamento dele, ou, né, a resolução, acordo, pagamento da condenação, para que você saiba ali falar para o seu cliente quanto tempo que gasta ali um tipo de ação, seja ela trabalhista, civil, tributário. Então, isso também é importante. Com relação também ao valor por processo, valor por demanda. Esse valor, quando eu falo esse valor, é o valor gasto pelo escritório. O valor gasto com o custo indireto, com o custo gasto com o advogado, né, que vai conduzir aquelas ações ou aquela ação. Então, é o valor gasto, que eu falo, média de valor gasto por processo, né? A gente tem ali também que hoje é muito importante, principalmente para empresas que têm departamento jurídico, é o provisionamento, a assertividade do provisionamento. Isso é importantíssimo, muito, muito importante isso, assertividade do provisionamento, saber mensurar aí as demandas do seu cliente para que ele possa se provisionar, para que ele possa ali saber quanto que ele vai ser condenado ou quanto que ele vai, às vezes, ganhar naquela demanda. Então, isso é importantíssimo, sempre baseado ali nas jurisprudências, nos entendimentos dos tribunais. Isso também pode ser um indicador de desempenho. A gente tem também com relação ao timesheet. Aí o timesheet a gente pode abrir, timesheet é a ficha tempo. A gente pode abrir ali um leque de indicadores de desempenho para mensurar horas gastas por prazo, por determinados tipos de prazo. A gente pode gastar ali também produtividade de determinadas áreas, horas gastas em cada área ali. Então, a gente pode abrir o timesheet de vários tipos, horas gastas com atividades administrativas, horas gastas realizando efetivamente atividades técnicas. Eu tive um cliente também, que isso foi muito bacana, que a gente implantou o timesheet e ele, com a implantação da controladoria, a gente implantou o timesheet. Na verdade eles já tinham o timesheet, mas não tinha uma controladoria, e aí quando a gente implantou a controladoria,
O pessoal da equipe técnica continuava ainda reclamando que estava fazendo muito serviço administrativo, que com a implantação da controladoria que não tinha visto muita melhora ali com redução do tempo, né, das atividades. E aí o sócio me indagou: Carmélia, gastei aí uma grana para implantação da controladoria, aumentei o pessoal e o pessoal não tá conseguindo ver melhoria ali na equipe técnica e tal. O que está acontecendo? Eu sei que melhorou, porque eu vejo ali nitidamente que a controladoria tem absorvido muitas atividades, mas qual o argumento? Como é que eu faço para ter argumento ali com a equipe técnica para mostrar para eles que que o escritório já fez a parte dele, que a gente já conseguiu ali tirar o serviço administrativo e que efetivamente eles não estão fazendo só atividades com relação à parte técnica. E aí a gente foi direto no timesheet. O que eu peguei? Eu peguei uma base trimestral do timesheet lançado. Então eu peguei os 3 meses do ano anterior de atividades relacionadas a serviços administrativos, protocolo, leitura de publicação, solicitação de correspondente, solicitação de diligência e tal. Puxei todos esses serviços gastos, essas horas gastas com esse tipo de serviço, e peguei também do ano após a implantação da controladoria os lançamentos desse tipo de horas. E aí a gente viu ali em percentual uma diferença gigante, e aí com dados ele foi até os coordenadores das áreas e indagou, né, a redução de horas, e que eles tinham pego essas horas que eles gastavam com serviço administrativo, estavam fazendo outros tipos de serviço. Claro que um atendimento muito melhor para o cliente, às vezes uma resposta ao e-mail e tal, mas que não era serviço administrativo. Então, o timesheet dá para você fazer várias coisas, principalmente e mais importante com relação ao orçamento do escritório, porque com o timesheet você consegue ali mensurar a rentabilidade dos seus contratos. Isso é muito importante, gente. Passou da hora de você implantar o timesheet no seu escritório. Quem não tem, por favor, implante aí o timesheet no seu escritório. Eu sei que às vezes o advogado é muito resistente com a implantação de timesheet. Ficar me controlando, ficar querendo saber quanto tempo que eu gasto para fazer isso, aquilo, para ficar me comparando. Não tem nada a ver, nada a ver. Vamos evoluir? Vamos? Tem que ter timesheet. Dependente do tamanho do escritório. Todo mundo gosta de ficar me perguntando: mas o escritório é a partir de que tamanho, Carmélia, que a gente tem que ter esse tipo de coisa? Gente, abriu a portinha do seu escritório, é você com você mesmo, ou você com um sócio, vamos fazer gestão. Vamos estabelecer aí tudo de bom que tem aí no mercado jurídico para que você cresça já bem feito, formado, né? Então, quem não tem timesheet, coloca aí o seu timesheet, porque ele é que te ajuda aí a mensurar a rentabilidade dos seus contratos. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem um contrato aí que você cobra de um cliente para atuar aí nas ações dele, tanto consultivo quanto do contencioso. R$3.000 você cobra por mês, ele te paga R$3.000 aí por mês para você atuar aí nas ações dele, tanto consultivo quanto contencioso. Para chegar nesse valor de R$3.000, vamos supor que você mensurou ali que você vai gastar em média 20 horas com esse cliente por mês, né? Então, olha, esse cliente aí eu vou demandar 20 horas minha por mês, eu vou cobrar dele R$3.000. Quando você tem timesheet, começa a lançar aí todas as suas horas gastas com esse cliente, um telefonema, uma consulta, um contrato que você fez, uma reunião que você participou, uma reclamatória trabalhista que você recebeu e foi na audiência e fez a defesa. Quando você começa a mensurar essas horas, você começa a entender quantas horas você está gastando para este contrato deste cliente, e começa a entender se esse contrato está sendo rentável ou não. E aí, quando você consegue extrair esse tipo de relatório, você consegue até ter argumento para negociar com o seu cliente se aquele contrato não está sendo rentável. Você fica ali analisando 1 mês, 2 meses, 3 meses, no terceiro mês, se está extrapolando demais aquelas horas que você mensurou para determinar aquele valor,
Tá na hora de você renegociar com o seu cliente, de você mostrar para ele, olha, aqui a gente mensurou 20 horas, mas já tem 3 meses que a gente está gastando 30 horas, 40 horas, 50 horas. E tudo discriminado, bonitinho, com o que foi gasto, em reuniões, em audiência, em defesa, em parecer, em telefonemas, em consultas. Então, o timesheet, gente, hoje é imprescindível o escritório de advocacia ter. Não é para medir quanto tempo você está gastando e tal, de forma pejorativa, não. É de forma construtiva e para que seu negócio cresça. Estabeleça timesheet, né? Identificar aí a produtividade dos advogados. Então, isso é muito importante. Então, o timesheet dá para você brincar ali de tudo quanto é forma. Diminuição e aumento dos processos, né? Por mês, quantos processos entraram, quantos processos baixaram. Isso é importante aí para a carteira do escritório, para você mensurar o tamanho da equipe, para você mensurar o tamanho da sua controladoria, né? Então, isso é muito importante também. Receitas e gastos. Isso é muito importante. Eu tenho escritórios aí que já estão num patamar que faz isso por área. Cada área tem a sua receita, tem o seu orçamento, em que tem as suas receitas e tem os seus gastos. E aí recebe a sua participação nos lucros de acordo ali com o seu orçamento, né? Então, isso é muito importante, estabelecer esse indicador de desempenho, né? Pesquisa de satisfação, hoje aí, ainda mais hoje com a pandemia, todas as pessoas se tocaram aí mais da importância dos seus colaboradores, que a empresa ela não é feita, ela só é feita porque você tem bons colaboradores. Então, hoje as pessoas tiveram aí uma ciência mais do que tinha, né? Muitos já tinham, mas muitas às vezes despertou aí esse lado para que entenda as necessidades aí dos seus colaboradores. Então também é importante você mensurar aí a questão da satisfação da sua equipe, né? O clima, às vezes, do ambiente de trabalho. Isso é muito importante. E também a satisfação do seu cliente, né? Fazer, às vezes, aí uma pesquisa da satisfação do seu cliente pelas áreas que são, que prestam serviço para o seu cliente, né? Qual área que é melhor, qual área que não vem atendendo, para você, às vezes, identificar aí também as falhas junto ao seu cliente, principalmente em relação ao atendimento. Às vezes ele está muito satisfeito aí com a parte técnica do escritório, mas às vezes um relacionamento ali, um atendimento, ele às vezes está insatisfeito ou precisa de algum tipo aí de melhora, né? Ou um ajuste aí. Então, eu indico esses indicadores. Tinha uma outra perguntinha aqui também. Tem como ter indicadores de desempenho sem software jurídico? Ai, Deus, tem. Tem sim, mas é o que eu já comentei com vocês. Muitas vezes não é fidedigno. Não é fidedigno, são planilhas alimentadas ali só para aquele momento, para estabelecer os indicadores, né? Às vezes são suposições. Tô falando aqui a minha experiência que eu tenho, viu, gente? Não tô falando aí que não dá certo, não. Eu não recomendo. Eu recomendo que você tenha um software jurídico em que você estabeleça o fluxo e o procedimento para que esse software seja alimentado e você consiga extrair os dados ali para você fazer os seus indicadores de desempenho e o seu planejamento estratégico. Então, ter jeito? Tem, mas eu não recomendo. Recomendo que vale a pena você investir aí num software. Tem softwares baratíssimos, tem software de graça, dependendo do tamanho da sua carteira, né? Então, recomendo que você, antes de estabelecer fluxo, procedimento, indicador de desempenho, planejamento estratégico, que você adquira um software jurídico. Se você quiser, às vezes, nossa, Carmélia, mas tem tantos, como é que eu faço para saber qual que é o melhor? E procura que depois eu te dou umas dicas para você saber quais são aí as diquinhas para você saber qual o melhor software que vai atender aí para o seu escritório,
tá? Tem que saber tamanho de carteira, de processos eletrônicos, se vai ter consultivo, se vai ter contencioso, se você quer que o seu financeiro também participe ali dentro do software. Então, qualquer coisa me procura que eu dou umas dicas para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. De acordo com sua experiência, qual o limite de indicadores deve ter no escritório de advocacia? Pois Sara, depende do tamanho do escritório. Então, por exemplo, eu já vi um escritório de advocacia que tinha uma carteira de 10 mil processos. Então, ele tinha uma média de 15 indicadores de desempenho, mas ele tinha várias áreas do direito, e esses indicadores englobavam indicadores do setor financeiro, indicadores da área administrativa, RH e marketing, e parte técnica e controladoria. Então, ele tinha ali uma média de 15 a 17 indicadores de desempenho. Então, para esse tamanho de carteira, eu acredito. Mas se tivesse uma carteira aí de 60 mil processos, ou uma carteira de 500, 200 processos, vai mudar muito? Não muda muito, né? Mas aquele ponto que eu falei com vocês. Você tem que entender o seu negócio, tentar saber onde você quer chegar, para muitas vezes você estabelecer aí o que é importante você mensurar ou não, tá? Mas essa média que eu tenho visto, entre 15 a 17 indicadores, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais. Não. Então, gente, eu ver a nossa hora aqui, porque senão eu gosto de falar pouco, né? Eu vou falando. E aí, outro dia na live do professor José Humberto, nós extrapolamos aí a 1 hora e acabou caindo. Quais indicadores posso oferecer a um cliente? Bacana, Manu. Então, vamos lá. Eu já citei alguns, mas eu vou repetir e vou incluir mais algum. Para os seus clientes, indicador de desempenho para o cliente, com relação à carteira dele. Provisionamento, assertividade do provisionamento dos processos dele. Isso é muito bacana, isso é muito importante hoje para os seus clientes, você acertar o provisionamento, estabelecendo para ele assim, esse processo aqui você vai perder 5 mil reais. E ao final você chegar bem próximo da condenação ou no valor que fechou o acordo. Então, provisionamento, assertividade do provisionamento hoje é muito bem vista aí por todos os clientes. Trabalhar com relação à carteira também, o que tem de ativo, quantos processos ativos e quantos processos encerrados mês a mês, isso é por área, né? Se às vezes você atua em várias áreas da empresa. Então, isso também é bacana. Se por exemplo, assim, uma área, se você atua na área trabalhista, é importante também, às vezes, você conseguir mensurar ali com relação a perícias. Aí você pode estabelecer ali as perícias médicas, de insalubridade, periculosidade, mostrar por região, por comarca, né? Ou terceira região, quarta região e tal. Qual que está condenando mais, qual que está condenando menos. Inclusive, dependendo do software que você tem, você consegue falar até qual o perito que está dando, qual que não está dando. Isso é muito importante. O trabalhista dá para você abrir bem o leque ali com relação aos indicadores de desempenho. Já as outras áreas, tributária, civil, você também tem vários outros tipos de indicadores. Mas, às vezes, demonstrar por comarca ou por tribunal, ali quais são os pedidos que em que estão sendo mais procedentes ou improcedentes ou parcialmente improcedentes. Quando provisionar, tentar aí provisionar ao máximo por objeto, e aí quando sair a sentença, sair o acórdão, você ali renovar o provisionamento. Então, isso também é muito bacana. O que mais ali que eu vejo de indicadores de desempenho para os seus clientes?
pode demonstrar também o trabalho que o escritório está demandando com esse cliente. Mas esse dado é delicado, às vezes, a forma de apresentar para o cliente. Então, você que conhece bem os seus clientes, às vezes é que você vai saber se esse tipo de indicador de desempenho é legal ou não para o seu cliente. Mas as horas gastas, o time sheet também é legal você demonstrar para os clientes quanto tempo que o escritório está gastando ali, às vezes até por advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior. Então, isso também é importante para ele ver ali o seu trabalho, o seu zelo com a carteira dele, né? Com os processos dele. Isso também é bacana. E questão de orçamento, né? O valor ali do processo. Você demonstrar ali, às vezes, quanto tempo que está durando um processo desde a citação até a baixa efetiva, né? Seja acordo, pagamento de condenação, extinto, seja qual for o motivo, demonstrar para ele, olha, um processo trabalhista seu está demorando em média de 2 a 3 anos, um processo civil seu está demorando ali em média de 5 a 6 anos. E aí, às vezes, demonstrar para ele o gasto desse processo, né? Quanto que gastou ali de custas, às vezes de oficial de justiça, às vezes um calção. Então, mostrar também, às vezes, o custo desse valor, o custo desse processo por mês, ou por ano, ou por semestre. Isso também é muito bacana, porque para ele ver ali, muitas vezes, qual que é o valor que vai ser gasto para, às vezes, ele até negociar um acordo ali para encerrar esse processo mais rápido. Isso também é muito bacana, você demonstrar aí questão de orçamento, valor por processo para os seus clientes, tá? Espero ter respondido aí sua dúvida. Tá bom? Qual o primeiro para estabelecer os indicadores de desempenho? Não entendi, mas vamos ver. Eu acho que qual que é o primeiro passo para estabelecer os indicadores de desempenho? Conhecer o seu negócio, conhecer a sua carteira, conhecer os seus clientes, saber o segmento dos seus clientes, se é mais da área de saúde, se é mais da área de construtora, de qual área aí, né? Qual que é o segmento dos seus clientes. Primeiro passo, isso mesmo, tá aqui embaixo. Então, isso é importante você saber ali. Então, o primeiro passo é você primeiro saber se você consegue extrair as informações. Se você já tem ali os fluxos e procedimentos implantados para você extrair essas informações. Ou se você não extraiu, não extrai, se você consegue extrair, né? Ou se você não consegue extrair e tal, conseguir identificar que você precisa estabelecer ali um fluxo e um procedimento para começar a extrair aquele tipo de informação, tá? Então, o primeiro passo é esse. Conhecer o seu negócio, saber o tamanho da sua carteira, adquirir um software jurídico e proceder ali, estabelecer ali os seus procedimentos e fluxos, tá? Organizar a casa, ok? Então, primeiro organiza a sua casa com relação a fluxos e procedimento, entenda seus prazos, sua carteira. Depois, você passa para esse passo de indicador de desempenho, de metas, de KPIs, de planejamento estratégico, tá bom? Gente, eu acho que eu fiz aí um resumo geral. Claro que de forma muito sucinta, de forma muito clara e objetiva. Eu gosto sempre de usar palavras aí de fácil acesso, de fácil conhecimento, em que todas as pessoas vão entender aí, porque não adianta falar bonito e falar chique e a pessoa não saber se é de comer ou se é de passar no cabelo, né? Então, assim, a gente tem que atender o público que nos segue, todos os públicos, né? Então, assim, tem pessoas que entendem muito bem, mas tem pessoas novas que não entendem e que precisa iniciar do zero mesmo. Então, espero aí, eu quis passar tudo de forma muito simples, mas claro que nas minhas consultorias aí na Casa de Gestão Legal, as coisas são muito mais aprofundadas e muito mais
personalizadas. A gente personaliza de acordo com cada cliente, tá? Espero ter ajudado. A nossa próxima live eu vou definir a surpresinha para essa semana. Eu já divulgo para vocês aí no meio da semana, para vocês. E eu já ia me esquecendo novamente, mas lembrei a tempo. O sorteio da nossa mentoria. Vamos sortear aqui a sortuda ou sortudo para a mentoria de quinta-feira, tá? Gente, muita gente perguntando, eu quero. É o seguinte, para o sorteio da mentoria, lá no post do dia 30 de março, está escrito lá, sorteio de mentoria. Basta você seguir as regrinhas lá que você participa desse sorteio que eu tô fazendo toda segunda-feira ao final das lives, ok? Agora, tem a mentoria paga. Vai lá no site da Casa Gestão Legal. Se você tem muito interesse, quer fazer e tal, precisa, vai lá no site da casa e adquira lá a mentoria. Mentoria é online, 1 hora. Para que serve mentoria? Eu ajudo vocês a esclarecer dúvidas ou impulsionem algum assunto que vocês têm interesse com relação à gestão legal, com relação à controladoria jurídica, né? Então, assim, às vezes você tem dúvida, quer esclarecer, quer que eu analise algum tipo de fluxo em um determinado software, tem algum material que queira que eu veja, às vezes manda antes para a gente não gastar dentro da 1 hora aquela análise minha. Então, a mentoria é para eu orientar vocês com relação a um assunto específico. Se você às vezes não tem um assunto específico, eu faço às vezes a explanação de alguns temas de gestão legal, ou então eu tenho feito muito e as pessoas têm gostado, é fazer ali eu falo ali um resumão do curso básico de controladoria jurídica, que são 8 horas, mas que eu faço ali um rapidinho em 1 hora, tá bom? É só para advogados? Não é só para advogados, né? Pode ser para estagiários, para paralegal, então, mas sempre na área jurídica, né? Pessoas que estejam aí envolvidas na área jurídica, tá? Então, vamos ao nosso sorteio. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Bonitinho, que da outra vez ele deu um probleminha. Se sair repetido, a gente vai fazendo até sair uma pessoa diferente, que ainda não foi sorteada, ok? Vou pegar aqui o post. Pegar o celular. Vamos lá. Estamos aqui com 120 comentários, ok? Sortear. Tatiana Hortêncio. Tatiana não foi sorteada.